a gente vai ver a anunciação do nascimento. Nós vimos as profecias, nós vamos ver essa anunciação. A NVI coloca, eu sempre lembro, é bom lembrar que os temas que é dado pela Bíblia não é sagrado, não é canônico, não é inspirado, tá? Foi o pessoal da NVI, por exemplo, da NVI é o pessoal da NVI que botou o termo. Eles usam o termo predito, né? Obrigado, dona Bispa. Então ele vai falar sobre o nascimento de João Batista é predito, o nascimento de Jesus é predito. E a gente está usando o termo anunciação, anúncio, né? Então, podemos perguntar qual a diferença de profecia e anúncio e anunciação. Nós estamos usando o termo anunciação e anúncio para ajudar a gente, tá bom? Nós não vamos ter tempo, como vocês sabem, para ir através de cada parte que nós gostaríamos, mas eu vou, de forma não normal, o qual eu estou acostumado a fazer dominicalmente, nós vamos passar de forma bem rápida e algumas coisas eu vou simplesmente citar e parafrasear para que a gente possa ir para a parte do nascimento, tá bom? Então, coloquem o cinto aí e fiquem firmes. Lucas, o Evangelho de Lucas, o qual nós estamos usando como base para esses 3 domingos, né, de Advento, ele começa de uma forma muito interessante, muito importante para nós estudantes da Bíblia. Ele fala lá, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, ele fala assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então a gente vê aqui, e é o coração do nosso desejo desse tempo do Advento, é de nós olharmos para a história da redenção como uma história só. Muitas das coisas que nós temos dificuldade no cristianismo, ou seja, de forma teológica ou filosófica, é porque nós segregamos parte das escrituras aí, então nós gastamos tempo desnecessário em coisas que são desnecessárias, o qual as mais importantes acabam ficando para trás. Então, diante dessa questão, olha que interessante, ele usa o termo testemunhas oculares, ele fala, eu investiguei isso de forma muito rígida, né? Quero fazer questão de que foi feito direitinho essa coisa, que foi escrito direitinho. E isso é uma coisa impressionante acerca das Escrituras, né? Eu vou postar um vídeo, que a gente não teria tempo, mas eu já tenho esse vídeo separado. O Alistair McGrath com a voz do Discovery Channel no Alpha, ele fala sobre a historicidade de quem é Jesus e da forma de fatos e de coisas que nós podemos confiar a nossa vida e a nossa fé diante da coisa factual da vinda de Cristo. Ele coloca de forma muito incrível os historiadores e pessoas importantes da história do mundo, como seus livros são, de forma assim, dado muito crédito a eles, quando, na verdade, quando nós olhamos para o que nós chamamos de crítica textual, eles estão lá embaixo comparado com as Escrituras e comparado com a vinda de Jesus. Então é muito bom poder olhar para isso, ver a historicidade de Cristo em relação a isso e olhar como uma história de ver que, eu costumo dizer que Jesus, quando a gente segrega as Escrituras, parece que Jesus ele apareceu na cruz para morrer. E quando a gente olha dessa forma, a gente erra. Porque existe toda uma história sendo contada através das Escrituras desde Gênesis. A gente vê Jesus sendo tecido e pintado através da criação, através dos profetas, através
dos livros poéticos, através dos livros proféticos, através da história, através dos evangelhos, através das cartas paulinas, através do livro histórico, que Jesus, ele é pré-existente, ele não foi criado, ele é o Criador. A Bíblia fala que por ele, sem ele nada do que vemos teria sido criado. E então isso nos mostra uma coisa interessante, que de tempo em tempo as próprias Escrituras mostram e afirmam que as próprias Sagradas Escrituras não são algo da cabeça de alguém. Que não é algo criado por algum maluco, lunático ou coisa do tipo. Não veio de sonho de ninguém, não veio de delírio de ninguém. Então, as próprias Escrituras, ela comprova a sua veracidade. Isso é incrível. Embora tenhamos, né, toda a questão externa e histórica de comprovação, né? E aí, então, a gente vai seguir de forma bem assim, por cima, né? A gente vê o anunciamento do nascimento de João Batista. Ele é o precursor de Jesus, né? Ele que veio primeiro, ele que veio para abrir, né, o caminho. Então é importante, antes de falar do nascimento, falar do que aconteceu antes do nascimento. A gente ouviu das profecias. Não dá para refutar profecias. Pode ser a pessoa que não tenha fé alguma em nenhuma coisa, pode ser ateu, pode ser o que for. Quando se trata de profecias, não há o que refutar diante dos fatos e diante das probabilidades. E aí então a gente vê esse anunciamento, né, esse anúncio. A gente vê do versículo 5 a 25. A gente vê então esse anúncio do nascimento, que a gente não vai dar tempo para a gente ler, né? Então a gente vê aqui o relato de Zacarias, que era um sacerdote do grupo de Abiás. Nós vemos Isabel, sua esposa, que era descendente de Arão. O texto fala que ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedientes e irrepreensíveis. São palavras de extrema qualidade, né? O qual seria muito bom se tivéssemos nas nossas vidas essas categorias e é coisa incrível. Então a gente vê, através do Evangelho, isso sendo exaltado. Não eram pessoas aleatórias ou pessoas que apareceram na cena de repente, ou coisa assim. Não, todo esse enredo está sendo tecido de perfeição, tecido de coisa que nos impulsiona para a realidade maior de Jesus. E aí, diante desses elogios, aparece um mas. E normalmente quando aparece um mas nas Escrituras, nos aponta para algumas coisas que é importante nos estudos das Escrituras. Quando nós olhamos de forma, né, no método indutivo, por exemplo, que nós falamos bastante aqui, o mas aponta que tem alguma coisa que está fora do lugar. Então fala que são justos aos olhos do Senhor, são obedientes, são irrepreensíveis, mas aparece meio que de forma estranha, parece fora do lugar. Faltava uma coisa, essa é a ideia, mas está faltando alguma coisa. E aí fala que eles não tinham filhos, e ela era estéril, e ambos eram de idade. E aí você fala assim, poxa, mas não sabia que isso era tão assim, né? Tão importante esse negócio de ter filho, né? Assim, para alguns assim, mano, tô de boinha sem filho. Né? Tô vivendo a vida, tipo assim, mano, tá muito bem, tá legal, tipo assim. Mas naquele tempo era algo humilhante. Numa cultura onde ter filhos era algo super elevado. Então a gente vê que isso era um motivo de zombaria e humilhação. E aí esse mas entra nisso. Mas eles não tinham filhos. Então assim, diante da realidade daquela vida, era difícil para aquela mulher. E consequentemente para o seu marido, né, um sacerdote que estava diante do Senhor. E não ter filho, então, era algo radical. Então, eu estou parafraseando, tá, pessoal? Então, segue comigo aí. Eu estou dentro dos 5:25 aí. Zacarias, então,
fala lá que eu vou tentar ajudar para dar uma força para nós, para a gente seguir junto, tá? No versículo 8, eu tô. Zacarias então é sorteado para entrar no santuário do Senhor. Aí fui pedir ajuda aos universitários, né? Fui lá falar com a Aguiar. Falei, Aguiar, quais são as probabilidades aqui, né? E eu já esqueci, mas aí eu vou fazer o jeito fácil. Havia 20 mil sacerdotes, mais ou menos naquela época, naquele tempo, né? A história diz. Então, 3 sacerdotes eram escolhidos para estar diante do Senhor por dia, lá diante da manhã toda ou a noite toda, né? Então a probabilidade é a cada 20 mil, 3. Né? O Lucas chegou com um número lá que é 0, não sei quantos zeros, é vírgula 5, é uma coisa assim. Mas eu tinha perguntado por 1, então por 3 deve ter mudado alguma coisa. Vocês entenderam, né? É 20. Tipo assim, é muito difícil, gente. Essa é real. É muito difícil. Você comprar lá a rifa lá, tipo assim, cara, com 20 mil números, cara, 3 pessoas, é muito difícil, cara. E aí fala que, então ele foi sorteado. Imagina, devia passar nem Wi-Fi, mano. Tipo assim, cara, tipo assim, você vai pro lugar santo, você vai pra presença de Deus, cara. E, tipo assim, alguns talvez falavam assim, era melhor que eu não ser escolhido, né? Então o primeiro ia lá para limpar o sacrifício, né? Para limpar, deixar tudo bonitinho. O segundo já ia para uma questão diferente. Aí tinha toda a questão do incenso, né? Então eram 3 sacerdotes e cada um com a sua coisa, né, diferente. Um era para limpar o altar, o outro era quem faria, né, mataria o sacrifício, né, matinal, e o terceiro então era quem acenderia o incenso. Que a gente vê no Antigo Testamento, toda essa questão, se você quiser depois ver Êxodo capítulo 30, versículo 7 e 8, nós não temos tempo para ler, mas é basicamente isso, tá? Então ele está diante, então, desse tempo qual ele foi escolhido para fazer, ele está diante talvez da coisa mais incrível para um sacerdote ou para qualquer ser humano que era alguém da fé, que amava o Senhor. Era como assim, você está diante da presença real de Deus, o lugar onde Deus falou que ele iria se revelar para o seu povo, o qual é uma coisa incrível. E aí então, ele lá gelando, não sei, mano, deve ter borrado as calças, não sei, tipo assim, cara, era uma coisa que era de temer. Ao mesmo tempo de grande alegria, mas algo temeroso, porque afinal de contas não é sempre que a gente está na presença real do Deus Altíssimo, né? E aí então, possivelmente ele estava de olho fechado, em grande intensidade diante da situação, no lugar santo, então ele abre o olho e aí ele vê o anjo fala com ele. Então imagina a situação. Não precisa ir muito longe para a gente temer um monte de coisa, né? A gente teme um monte de coisa normalmente, mas imagina a situação. E aí então esse anjo, cara, só de ver um anjo é estranho. Ver um anjo falando deve ser mais estranho ainda, né? Então ele ouve essa voz, e a voz fala assim, a sua oração foi ouvida. Isso nos traz alguns questionamentos. É bem improvável que Zacarias tenha orado pedindo um filho naquele momento. Porque seria uma coisa quase que irreverente. Seria uma coisa meio que egoísta. Você estava lá diante do Senhor em favor da nação. Era isso que era o papel do sacerdote. Então, tipo assim, estou em favor da nação, mas dá uma licencinha aí. Então, seria legal ter um filho. Hein? É difícil imaginar isso. Mas o Senhor então fala com ele, com aquela sentença bem famosa do não tenha medo. A maioria das vezes que pessoas na Bíblia tiveram encontros com seres angelicais, eles se prostraram. Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, e essa palavra, então, não tenha medo, ela entra em cena diante do pavor e do desespero. E a gente vai ver a mesma palavra sendo proferida logo depois,
pelo mesmo anjo, Gabriel. Então, o que indica, e essa é uma lição para todos nós, talvez Isabel e Zacarias oraram por um filho um bom tempo atrás. E talvez eles desistiram. Talvez conforme a idade avançou, talvez conforme as circunstâncias não mostrava nenhum sinal de que isso aconteceria, talvez foi deixado de lado, falou, cara, acho que acabou o nosso tempo, já estamos velhinhos, não tem, cara, daqui não sai mais. E o Senhor então vem num tempo propício como aquele e fala, não, assim, cara, eu tenho boas novas para vocês. Então ele fica apavorado diante dessa voz. Quantos de nós já oramos por coisas? Por parentes, por cônjuges, por pessoas da nossa família e amigos, talvez, que não conhecem o Senhor. E talvez se passaram muitos anos e a gente talvez esqueceu ou deixou simplesmente de ter fé de que seria possível. Não é verdade? E que assim como Zacarias teve esse encontro, talvez que o Senhor possa nos encorajar nessa noite. E falar assim, não tenha medo. Eu tô no controle, eu estou fazendo. E as coisas podem ser mais difíceis que forem. Para o Senhor não tem nada difícil ou impossível. E isso é um encorajamento para a gente, mesmo que as circunstâncias nos mostrem o contrário. A gente vê que aqui fala que ela era estéril, que ambos eram de idade, né? Então assim, era como se a circunstância aí fosse 3-0 para as circunstâncias. Mas ainda assim, o Senhor não é movido por circunstâncias. Isso é algo incrível para a gente. Mas algo acontece. Então, a dúvida, né, a confusão, o medo, a incredulidade faz com que a gente dê mais atenção para a circunstância do que para o próprio Senhor. E a gente precisa de um olhar diferente acerca disso. E é engraçado a forma que o anjo fala para ele assim, cara, você vai ter um filho, esse filho você vai dar o nome de João, né? Ele fala, Isabel lhe dará um filho e o nome será João. Nas minhas palavras, né? Deixa eu falar algumas coisas, como seu filho vai parecer, né? Ele é meio diferente. Ele vai ser meio exótico. Ele vai ter um estilo de roupa assim diferente. A dieta dele também é bem fora da curva, né? A alimentação dele é fitness. O ministério dele também vai ser diferente. Ele vai ser um profeta. E ele vai ser separado desde o ventre de Isabel. Ele vai ser grande diante dos homens. Ele vai andar no poder do espírito do profeta Elias. Ele vai trazer e chamar o povo ao arrependimento. Ele vai conciliar o coração dos pais aos filhos. Imagina receber essa notícia, tipo assim, mano, que tipo de filho é esse? Né? Caramba, esperamos tanto tempo, cara. Daqui já não saía mais nada e agora vai vir esse rapaz aí, cara. Vestido de pele de camelo, mano. Comendo gafanhoto e mel, mano. Morando no deserto. Esse vai ser o filho de vocês. Fala que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu amo ouvir como Calvino, ele é tão diferente de muito povo reformado. A galera consegue botar a palavra na boca dele para fazer ele contra. Mas olha o que ele fala acerca do Espírito Santo. Calvino, João Calvino. Ele fala assim,
Falando de João sendo cheio do Espírito Santo, desde dentro do útero, vamos aprender por este exemplo que desde o início da infância até a idade mais avançada, a operação do Espírito Santo no homem e na mulher é livre. Ele faz quando ele quer, ele enche quando ele quer, ele visita quando ele... É isso que ele está falando. Não tem idade, não tem Espírito Santo Júnior. É tipo isso. Ah, as crianças, vamos esperar crescer para ser cheio do Espírito. Não, é desde pequenininho. E aí, é interessante também porque as pessoas que não acreditam que o Espírito Santo está movendo ainda nesses dias, tem que fingir que não tem esse texto. Né? Porque fala de algo muito nítido na história da igreja que Deus está movendo no meio do seu povo, está visitando o seu povo com o Espírito Santo. E aí ele continua descrevendo algo que é de extrema importância, interessante. Fala que chamaria, né, então o povo ao arrependimento e fala que ele estaria na presença de Deus e que ele não seria dado ao vinho e a nada fermentado. Talvez muitas pessoas hoje não são pessoas grandes diante do Senhor por causa disso. São extremamente dadas ao vinho e à bebida fermentada. Mas ele não era. E aí é usada as palavras do profeta Malaquias. No capítulo 4, versículos 5 e 6, é as últimas palavras do Antigo Testamento. Que interessante isso. Era como se a revelação de Deus ela tivesse acontecendo nesse tempo de algo que Deus como se tivesse pegado da onde foi parado. As últimas palavras de Malaquias, aí dá um tempo e aí vem assim, vamos pegar da onde parei. Está aqui, é isso aqui. É isso aqui que vai acontecer. Que ele será um profeta poderoso. Assim como Elias foi um homem que chamou Israel a um arrependimento radical. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 40. Agora então começa algo inusitado. Zacarias teme, fica incrédulo, de certa forma é reprovado. Quantos de nós seríamos reprovados diante disso? Nós pedimos coisa para o Senhor e nós não acreditamos que... Quando Ele faz, a gente fala, não é possível, isso aí não é. Cara, e Deus vai lá e mostra para a gente, então convence nosso coração. Né? Mas fala então que algo acontece aqui. E aí então o anjo ele traz essas boas novas, mas as boas novas não parecem muito boas novas diante das circunstâncias. Né? E aí Zacarias olha para as circunstâncias primeiro e para Deus depois e para o que Deus pode fazer por último. Então algo acontece. Ele sai do santuário depois do fim do seu turno, de acordo com o versículo aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente seguir junto. Tá no versículo... É isso aí. No versículo 22. Então acontece essa coisa estranha. Ele sai, só que ele já sai na versão imagem e ação. Não, gente, vocês têm que imaginar essa cena comigo. Sei que vocês estão meio dormindo aí, já avançamos no tempo pra caramba. Eu estou no tempo, eu estou muito bem no tempo, pessoal. Nós vamos chegar no nascimento de Jesus ainda em 1 hora. Não, brincadeira. Imagina a cena comigo, gente. Ele está lá no lugar santo, oferecendo incenso. Diz que tem um povo lá fora orando, intercedendo. O anjo vai lá e fala assim, ó, encerrei a notícia, tá tudo certo, já mandei o recado. E aí ele sai na versão imagem e ação. Ele fica mudo. E aí ele volta para casa. Fala que depois de um tempo ele volta para casa. Como um bom marido, ele deve ter ido encontrar uns amigos depois do turno. E a situação deve ter ficado mais estranha ainda, que ele não deve ter conseguido falar com os amigos, né? Tá mudo.
E aí ele volta para casa. E aí eu queria que vocês imaginassem comigo a cena. O cara chegando depois de um turno, na presença de Deus. A esposa tipo assim, nossa, meu marido está lá diante do Senhor. Cara, o cara é muito de Deus. E aí ele volta e ela fala, e aí marido, como é que foi? Pega a caneta. Eu imaginei, né? Pega a caneta. É melhor pegar a caneta do que imaginação. Porque imaginação deve ser mais complicada ainda. Imagina a situação, gente. Como é que fala para a esposa que foi que o anjo falou? E como é que fala para a esposa que ela vai ficar grávida? A hora que ele fizer assim, ela já começa a chorar. Deve ter engravidado outra. Imagina, é uma coisa extremamente bizarra, gente. Deve ter pegado a pena lá de pato, sei lá do que, cara, vamos escrever, desenhar, fazer uns rascunhos. E o importante é o que importa, ela fica grávida. Né? Ainda assim, eu tenho esse mistério que eu gostaria de saber como é que foi essa coisa da revelação. Né? E aí ela fala uma coisa que é incrível. Ela fala assim, isso só pode ser obra do Senhor. Você já viveu alguma coisa assim? Você olha assim e fala assim, caramba, isso aqui só pode ser do Senhor, não é possível. Isso aqui é algo... E essa é uma boa resposta diante de tudo que Deus faz na nossa vida. É quando a gente consegue olhar e falar assim, cara, isso é uma obra do Senhor. Isso só pode ser o Senhor. Então, quando a gente estiver em situações que normalmente a gente fala assim, cara, agora só o Senhor. Isso não é pejorativo nem negativo, tá? Isso é algo precioso. Você fala assim, cara, isso aqui é só o Senhor mesmo, só o Senhor pode fazer. Então, assim, e não tem alguém melhor do que Ele. Então, não é só Ele, né? É Ele. Ele pode fazer. E aí, então, a gente vê no versículo 25 a explicação do versículo lá que falava mas, no versículo 7, que falava das qualidades, falava, mas eles não tinham filho. Então, o versículo 25 fala assim, e ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Olha, gente, que coisa incrível. Aquela mulher estava sofrendo. E Deus, então, ele olha para aquela mulher com grande compaixão. E ele cumpre algo que não é simplesmente para agradar o coração dela somente, o qual agradou e o livrou da humilhação. Mas isso aqui faz parte de todo o enredo da redenção. Isso aqui faz parte de toda coisa que está nos levando a esse lugar do nascimento. Era esse rapaz que iria nascer, que iria anunciar a vinda do Messias. Era esse rapaz aqui que iria falar quando Jesus estava passando, falou assim, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquele mesmo também que ele falou assim, cara, será que esse, antes disso ele falou assim, só para ver se esse é o Messias mesmo, vai lá e pergunta para ele quem é ele. E Jesus falou assim, cara, vai lá e conta para ele o que está acontecendo. As coisas que Deus estava fazendo. O coxo estava andando, o cego estava vendo, o perdido estava sendo achado e tantas coisas que Jesus estava fazendo. Era esse homem. Então, a gente vê uma palavra interessante, que fala que o anjo Gabriel falou que estava trazendo boas novas. Boas novas é a mesma palavra para o evangelho. Há uma variação no termo grego em evangelion e evangelizou, mas elas são as mesmas coisas. Você fala assim, mas o que o anjo falou do evangelho? Não, o anjo não falou nada do evangelho. As boas novas era que aquele rapaz queria nascer, ele era de extrema importância para a pregação do evangelho, para que pessoas pudessem converter.
para que pessoas pudessem ter um encontro com o Messias esperado. Amém? Versículo 26 fala: no sexto mês, a NVI ficou devendo uma coisa muito grave aí. No sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel, gente. Tá? Só pegar outras versões aí que já deixa claro isso. No sexto mês da gravidez de Isabel. Versículo 27 fala que Maria era a virgem prometida a José. O relacionamento antes do povo de Deus era 3 estágios da época. Era o compromisso, que era um acordo formal feito pelos pais, um acordo formal, um compromisso. O segundo era o noivado. Já havia essa cerimônia onde promessas mútuas eram feitas. Então, o noivado já era algo bem avançado. E aí então tinha o casamento, que era aproximadamente 1 ano depois, né, quando o noivo... Olha que coisa interessante. Essa coisa da coisa bacana do noivo pedir a noiva em casamento, gente, é algo bíblico e antigo. O termo usado aqui era quando o noivo pedia de forma inesperada. Aquela surpresa, o negócio, né, cara? Olha aí, aprende, pega a visão aí, jovem. Então havia essa coisa. Que aí então entra essa cena, Maria entra na cena. E aí então no versículo 28, fala que o mesmo anjo se aproxima dela. O anjo se aproxima e fala assim: alegre-se, o Senhor está com você. Gente, essa é a mesma palavra que o Senhor tem para nós. Todo filho e filha de Deus, o Senhor tem essa palavra para nós: alegre-se, o Senhor está com você. Esse é um motivo de grande alegria, não é? Maria então fica perturbada, versículo 29. Mas ao mesmo tempo que ela fica preocupada, perturbada, ela mostra uma humildade. Né? Eu falando assim, mano, mas que bruxaria essa daí? Tipo assim, como que, né? Como é que isso aí vai funcionar? Aí o anjo fala assim, a mesma palavra. Eu trago boas novas. Quando alguém traz boas novas para a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa ficar perturbado. Normalmente a gente fica perturbado quando alguém fala assim, cara, tem uma notícia ruim para te dar. São más notícias. Ou, se a gente é muito piradão e a gente acha que a gente sempre está fazendo coisa errada, quando a gente fala assim, cara, eu queria conversar contigo. Aí o pessoal já começa a pedir perdão pelas coisas, já começa a adiantar as coisas, assim, né? Então o pastor, por exemplo, tem que cuidar como que fala, gostaria de conversar com você. Porque pode ser que as ansiedades aí, elas são afloradas. Mas como uma coisa para não mostrar que eu sou superior, eu sofro disso, tá, gente? Então, se você quiser falar comigo, você não vem no domingo à noite e fala assim, queria falar com você, pastor, mas não vai dar, então outro dia a gente conversa. Não faça isso. A não ser que você fale o tema. Então, o tema é muito importante. Então, quando eu estou angustiado, com grande ansiedade em casa, a minha esposa fala assim, você perguntou o tema? Então, fica aí a dica aí. O anjo, então, ele foi legal, ele falou o tema, ele falou por que era boas novas, ele falou para que não se preocupar. E aí, então, no versículo 30, ele fala, não tenha medo. Eu amo isso das escrituras, essa questão do não tenha medo, porque a gente vive com medo direto. E se a gente for pegar, cara, as mesmas palavras se cabe a nós. O Senhor continua dizendo para o seu povo constantemente. Quando a gente é tomado pelo medo diante do jornal que a gente assiste, diante das notícias de guerra no mundo, diante das coisas que parece que vão se aproximar da gente, a gente fica maluco se a gente der atenção para isso. E a gente precisa então de um alento divino. E essa palavra, não tenha medo, é esse encorajamento para a gente.
E aí no versículo 31, o anjo fala assim: você vai engravidar e dar à luz ao menino Jesus. Aí as boas novas se tornam cada vez mais claras e menos subjetivas. E é tipo assim, quê? Até ali eu tinha entendido, e agora, tipo assim, vai ter que explicar mais. Aí o versículo 32, eu falo assim, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Está explanando. Ó, esse menino aí, ele não vai ser exótico que nem o outro, mas ele vai ser o diferentão. Lembra que eu falei, a palavra santo na Bíblia é o diferentão. É verdade. Ele é tão diferente de todas as outras coisas que ele é o diferentão. E aí vai adiante, versículo 33. Ele reinará para sempre, o seu reino não terá fim. E aí a gente vê uma coisa que é de extrema importância nesse texto. Diante dessas coisas que foram citadas, quem é a ênfase desse texto? Quem tem a primazia desse texto? Quem tem a maior importância desse texto? Não é a mãe, é o filho. Era o único que tinha o seu reino para sempre, o seu reino não teria fim, ia ser filho de Deus, o filho do Deus Altíssimo. Olha que interessante isso. Aí Maria, no 34, ela fala tipo assim, entendi. Mas como é que isso vai acontecer sem sexo? Naquela época nós não tínhamos as coisas avançadas que as pessoas podiam engravidar sem sexo. Só tem adulto aqui, né, gente? Não tem problema falar sobre sexo, né? Mas normalmente quando a gente explica para as crianças, tem que acontecer alguma coisa com os pais para que tenha filho. E é tipo assim, cara, eu tô noiva, tô esperando para casar, essa coisa vai ter que ser bem explicada. E a gente lembra de algo muito importante acerca do credo apostólico. A gente é lembrar de algo de extrema importância, que é a doutrina do nascimento virginal. Que não teria possibilidade de existir cristianismo sem essa realidade. Porque qualquer outro Jesus seria imperfeito. Viria da carne, viria do sangue. Então não seria diferente de nenhum outro. Então, tem uma parte do credo que fala assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Isso torna Jesus diferente. O nascimento virginal é a base do cristianismo. Porque Jesus é perfeito. Jesus, ele é o diferentão, ele não se iguala a nenhum outro. E aí no 35 o anjo fala assim, seu filho será chamado Santo e Filho de Deus. Olha que interessante, mais uma vez, ele não fala nenhuma outra, ela aponta o filho para o pai, e o pai aponta para o filho. E assim é a trindade, é um apontando para o outro. Eu amo essa parte, talvez uma das partes que eu mais achei legal, é que no 36 ele fala assim, a sua parenta, só para você saber, você não sabe, a sua parente Isabel terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, ela já está no 6º mês. Só para você saber, você acha que isso aí é difícil? Cara, tem outra coisa aí, os velhinhos ali engravidaram. Tô acabando, tá, pessoal? De verdade. Ó, o combinado com o Ministério Infantil tá de pé certinho. E aí, no versículo 37, é dito, nada é impossível para Deus. Então, mais uma vez, essa história, ela é inteira. Ela precisa de todos esses pontos, eles são totalmente interligados,
e eles separados, eles não fazem muito sentido. Então a gente vê através das Escrituras essa coisa gloriosa sendo tecida de que um rei viria, e esse rei era o Messias, e esse rei iria salvar o povo. Olha a postura de Maria no versículo 38. Olha o que ela fala, gente. Sou serva do Senhor. Ela não fala assim, eu sou a mãe do Senhor. Então assim, aqui vai ser diferente. Ela fala, não, eu sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Ela fala, faça a sua vontade. Em outras palavras, a gente ouviu de alguém, o filho dela, falando, não seja feita a minha vontade. Incrível. Em outras palavras, faça o que o Senhor quiser, eu vou obedecer. Esse negócio aí é difícil de entender, mas eu vou obedecer. Aí ela vai então para um lugar isolado, 39. E aí então ela vai no versículo 40 para a casa dos parentes, Zacarias e Isabel. No versículo 41, a gente vê a primeira saudação carismática e mística do Novo Testamento. Algo acontece ali, e acontece mistério em Lucas capítulo 1. A mãe de Jesus e sua parente entram no mistério do reteté. E algo extraordinário acontece. E aí então, no versículo 42, a gente vê ela exclamando em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz, né? A gente vê Isabel cheia do Espírito Santo em alta voz exclamando, né? E aqui tem um ponto importante para nós. Nós podemos olhar para coisas ditas nas Escrituras e achar que é só para elas, mas todo aquele que crê no Senhor é bendito e bendita do Senhor. Porque a questão de sermos benditos ou benditas não é acerca de nós, é acerca do Senhor. É a bênção do Senhor sobre nós, é a sua mão sobre nós, é a sua graça sobre nós, é a sua bondade sobre nós. Todo crente no Senhor, então, é bendito e bendita do Senhor, porque tem a bênção do Senhor. A gente vê que no versículo, então, 43, algo de novo, diferente acontece. Ela se pergunta, então, mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? 44, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê está em meu ventre e agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que cumprirá aquilo que o Senhor disse. Bem-aventurado é aquele, é aquela que acredita naquilo que o Senhor disse. Amém? E isso então nos leva ao evento mais emblemático da história do mundo, que é no próximo domingo, o nascimento de Jesus. Existe um mundo antes do nascimento, existe um mundo depois do nascimento. Até os ateus lidam com essa parte da história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Chega a ser hilário para quem não acredita. Mas, então, vamos colocar de pé?